25 de julho de 2009, o dia que Michael Jackson morreu. É provável que ele seja a pessoa com mais imitadores em todo o mundo, ao mesmo tempo que é um artista que se encarregou de construir um legado até agora inigualável. Sua presença significou na história da música e da cultura popular uma reviravolta desafiadora e elegante, como aquelas que abundavam em seus shows e despertavam o fervor de milhões de espectadores de todas as idades. O rei do pop quebrou recordes que ainda hoje o mantém vigente em seu trono. Reuniu em sua figura um talento inato para o hit, uma alta cota de excentricidades, inúmeras cirurgias que não conseguiram ocultar seu lado mais sombrio e uma aura de mistério que o acompanhou até seus últimos dias. O que há por trás da morte de quem desejava ser uma criança eterna? Às 12h21 do meio-dia, Alberto Álvares ligou para o 911 para pedir ajuda por uma possível parada cardíaca. Os paramédicos informaram que chegaram 9 minutos depois. Encontraram o paciente sem pulso nem respiração. Por isso, continuaram a reanimação cardiopulmonar que o médico particular havia estado realizando por cerca de 30 minutos antes de dar a ordem ao guarda-costas para que chamasse a emergência. O paciente foi levado para o Centro Médico Ronald Reagan Euclid, localizado em Los Angeles às 13h14. Aproximadamente uma hora a mais duraram as tentativas de reanimação. A morte foi declarada às 14h26 e não foi uma morte qualquer. Foi uma morte que provocou, por exemplo, o colapso da internet. Milhões de pessoas em todo o mundo acessaram a rede pouco depois de saber da notícia, buscando inicialmente a confirmação da mesma e depois compartilhando-a com conhecidos. As páginas web de muitos meios de comunicação internacionais tiveram sérios problemas de acesso e as quedas das redes sociais como MySpace, Twitter ou Facebook se multiplicaram. Até mesmo motores de busca como Google ou Yahoo enfrentaram sérios problemas. A AOL classificou essa morte como um evento crucial na história da internet. Todos, de uma maneira ou de outra, conheciam o falecido por algum simples detalhe ou por saberem de cor seus discos e tudo o que foi escrito sobre ele. Outros se mostravam desencantados. O falecido tinha sobre si um extenso histórico de graves acusações. Artistas de todo o mundo prestaram suas mais variadas e sentidas homenagens. O atual presidente americano, Barack Obama, enviou uma carta de condolências à família do falecido e o Congresso guardou 1 minuto de silêncio. Havia morrido o responsável pelo álbum mais vendido de todos os tempos, o primeiro artista solo a ter 4 singles do mesmo álbum nos primeiros lugares da Billboard Hot 100 e o único a ser introduzido 2 vezes no Hall da Fama do Rock and Roll. Um artista que também havia sido incluído no Hall da Fama dos Compositores e no Hall da Fama da Dança, como o único dançarino de música pop e rock. Em suas prateleiras de troféus podiam ser encontrados 13 prêmios Grammys, o prêmio Grammy Lenda, o prêmio Grammy pela carreira artística, 26 prêmios American Music, incluindo o Artista do Século e Artista dos anos 80, 13 singles número 1 nos Estados Unidos durante sua carreira solo e vendas estimadas de mais de 350 milhões de produções musicais em todo o mundo. Como se não bastasse, o livro Guinness dos Recordes o reconheceu por apoiar 39 organizações beneficentes. Michael Joseph Jackson. Havia morrido alguém que havia influenciado e continuaria influenciando com suas técnicas de canto e dança. Havia morrido Michael Jackson. Peter Pan é um menino que nunca cresce. Ele tem 10 anos e odeia o mundo dos adultos. Ele está sempre acompanhado de sua fada e o pó que ela desprende faz com que Peter tenha a capacidade de voar indefinidamente. Vive em Neverland, o país do nunca mais. Uma ilha habitada tanto por piratas quanto por índios, fadas e também sereias, onde vive inúmeras aventuras com seus amigos, os meninos perdidos. Peter Pan é um personagem fictício criado pelo escritor escocês
James Matthew Barry, para uma peça de teatro estreada em Londres no dia 27 de dezembro de 1904, chamada Peter Pan e Wendy. A Disney faria um filme animado em 1953 e desde então continuariam usando e explorando o personagem. Michael Joseph Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana. Foi, além de tudo o que foi mencionado anteriormente, o admirador mais famoso de Peter Pan, ao ponto de criar seu próprio Neverland. Michael era o oitavo dos 10 filhos da família Jackson, uma família afro-americana de classe trabalhadora que vivia em uma cidade industrial na área metropolitana de Chicago. Sua mãe, Catherine Stayers Cruz, era uma devota testemunha de Jeová. Ela tocava clarinete e piano e trabalhava meio período na Sears. O pai de Michael, Joseph Walter Joe Jackson, um ex-boxeador, era um trabalhador da US Steel que atuava como guitarrista em uma banda local de rhythm blues, os Falcons, para complementar a renda da família. Depois ocorreu-lhe formar uma banda com seus filhos, e essa ideia mudaria a história. Desde cedo, Michael demonstrou interesse pela música, cantando nas celebrações de Natal do jardim de infância que frequentava. Não é estranho que em 1965 começou a compartilhar a voz principal no mencionado grupo, que naquela época adotava o nome que o levaria a se tornar um ícone. Eram os Jackson 5. O grupo ganhou um importante show de talentos locais com Michael interpretando a Dança do Triunfo e realizando uma turnê pelo meio oeste, atuando nos mais diversos lugares, desde escolas secundárias até clubes noturnos de striptease, passando por salões de festas e auditórios. No caminho, continuaram colhendo fãs, prêmios e possibilidades de novas turnês. Michael publicou junto com alguns de seus irmãos 10 álbuns até 1975. Em 1971, iniciou sua carreira como solista. E embora continuasse pertencendo ao grupo no início da década de 80, se tornaria uma figura dominante da música popular. Toda essa época ficaria marcada pela tenacidade e a dureza do olhar escrutinador de seu pai, que sempre o obrigou a se aperfeiçoar mais e mais, levando-o a limites que marcaram o jovem tanto de modo positivo quanto negativo. Os discos de Michael Jackson se tornaram sucessos aclamados pela imprensa especializada. Ninguém conseguia explicar a potência do fenômeno, mas todos concordavam que estavam diante de uma força genuína e inovadora, tão vanguardista quanto reconhecível, que havia chegado para ficar. Michael revolucionou não só a música, mas também seu consumo. Seus videoclipes são creditados como uma quebra das barreiras raciais e a transformação do meio em uma forma de arte e ferramenta promocional. Inclusive, Michael foi o responsável por levar a Music Television à fama, enquanto em Thriller ele se colocava na pele de um morto e injetava um pulso de vida inesperado e brutal na jovem rede de televisão. Thriller redefiniu o conceito de videoclipe, adicionando uma trama ao mesmo e nuances até então não contempladas. Ao ser lançado, foi o videoclipe mais longo, com uma duração de 14 minutos. Além disso, foi o primeiro a ter uma temática de terror. Sua fama foi imediata e hoje é considerado o melhor videoclipe da história, por sua transcendência artística e sua qualidade tanto narrativa quanto coreográfica e também visual. Foi escrito pelo próprio Michael Jackson junto com John Landis, que foi o responsável por dirigir. Tempo depois, os vídeos de Michael Jackson continuariam a se posicionar entre os melhores devido à constante tendência do artista em melhorar e dobrar suas apostas. Michael Jackson possuía naquela época os royalties mais altos e vendas que quebravam todos os moldes, os melhores contratos e as ofertas mais abundantes por sua presença. Conquistava o público com seus passos, ao mesmo tempo que suas marcas começavam a pisar com força. Não satisfeito com tudo isso, no ano seguinte sua fama alcançaria a lua. No dia 25 de março de 1983, Jackson se reuniu com seus irmãos para uma performance gravada no Pasadena Civic Auditorium para Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Um especial de televisão da National Broadcasting Company.
Jackson originalmente havia recusado o convite para atuar no show, acreditando que estava fazendo muita televisão naquele momento. No entanto, a pedido do fundador da Motown, Berry Gordy, ele aceitou o pedido em troca de tempo para fazer uma performance solo. Pode ter sido uma das melhores decisões de sua carreira. O show foi transmitido em 16 de maio de 1983 para uma audiência estimada de 47 milhões de pessoas, todas estupefatas com a performance de Jackson, que, vestindo uma jaqueta de lantejoulas pretas e uma luva de golfe decorada com diamantes de imitação, executou Billie Jean com o que se tornaria seu movimento insígnia, o Moonwalk, um passo criado em 1932 e que Michael havia aprendido em 1981. Sua perfeição ao realizá-lo foi tal que sua popularidade rapidamente disparou para fora da órbita terrestre. Jackson era considerado fora de qualquer esquema. Em novembro de 1983, Michael e seus irmãos se associaram com a PepsiCo em um acordo promocional de $5 milhões, que quebrou todos os recordes anteriores de publicidade apoiada por celebridades. Com seu icônico tema Nova Geração, ele gravaram videoclipes que resultaram em um grave acidente. Foram gravados videoclipes que resultaram em um grave acidente no qual Michael se queimou e teve que ser operado. Naquele tempo, o multipremiado artista já havia passado por cirurgias diversas vezes. Acredita-se que sua primeira cirurgia plástica ocorreu no final da década de 70. Ele retocou o nariz dizendo que se machucou em um ensaio. Embora fontes próximas e familiares esclarecessem que o músico sempre achou seu nariz muito grosso, algumas versões sustentam que seu pai o hostilizava por sua aparência. Outras dizem que o próprio Michael via na cirurgia sua maneira de perder semelhanças com seu progenitor, com quem tinha uma relação de amor e ódio. O certo é que essa operação foi a primeira de muitas. Michael acabou gerando uma mudança radical não apenas em seu nariz, mas em todo o seu rosto. Ele nunca admitiu à imprensa ter feito mais de 2 retoques faciais, alegando que essas operações foram realizadas para respirar melhor e assim alcançar notas mais altas. No momento de sua morte, Michael tinha o corpo devastado por tantas intervenções, pelos medicamentos prescritos e por uma aparente batalha contra a anorexia. Além disso, seus lábios eram tatuados de rosa e suas sobrancelhas de preto. A parte da frente de seu couro cabeludo também havia sido tatuada para combinar com a cor escura de seu cabelo, que não era mais do que uma peruca. Seu corpo também estava manchado, o que confirmou que sofria de vitiligo, uma doença de pigmentação. Por muito tempo, a mídia se concentrou em sua drástica mudança de cor de pele, garantindo que Michael Jackson desejava a todo custo se tornar branco. Embora houvesse muitas razões para acreditar que essa teoria estava mais do que fundamentada. A verdade é que desde muito jovem Michael tinha sido alvo de muitas especulações sobre sua vida. A fama lhe traria muitos momentos ruins. Voltando à metade dos anos 80, o artista multifacetado se envolveu cada vez mais com causas humanitárias, alegando com mais e mais ênfase sua preocupação com as infâncias do mundo. O trabalho solidário de Jackson foi reconhecido em 14 de maio de 1984, quando foi convidado para a Casa Branca para receber um prêmio do presidente Ronald Reagan por seu apoio a organizações beneficentes que ajudavam pessoas a superar o abuso de álcool e drogas e em reconhecimento ao seu apoio à campanha contra dirigir embriagado. Em 1985, escrita em conjunto com Lionel Richie e em colaboração com um grande número de cantores, entre os quais estavam Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen, entre outros, lançou USC for Africa, uma produção musical que continha o single We Are the World, que foi gravado em 28 de janeiro de 1985 e foi lançado mundialmente em março do mesmo ano. A canção conseguiu ganhos de $63 milhões, que foram doadas para o alívio da fome na Etiópia,
Ao longo dos anos, ele nunca parou e criou, entre outras coisas, a fundação Heal the World, para poder ajudar através dela as crianças mais desamparadas do mundo, vítimas da violência, da pobreza e das doenças terminais. Já distante das turnês com seus irmãos, Michael publicou sua autobiografia contando detalhes escabrosos de sua passagem pelos Jackson 5 e dos modos polêmicos de seu pai para mantê-lo sempre em forma. Modos que incluíam, entre outras coisas, gritos, golpes e um cinto de couro. Foi o livro mais vendido nos Estados Unidos da América naquele ano, de acordo com o The New York Times. Michael Jackson não deixou nenhum recorde sem quebrar, ao mesmo tempo que nunca deixou de deslumbrar com seu talento no palco, onde desafiava as leis da gravidade com passos mais complexos e com uma estética muito pessoal. Uma das atuações mais aclamadas do artista foi seu show de intervalo no Super Bowl de 1992. Este segmento foi assistido ao vivo por mais de 13 milhões de espectadores. O show do intervalo de Michael Jackson provocou uma tendência na contratação de artistas e personalidades famosas pela National Football League para o entretenimento nos intervalos do Super Bowl. No auge de seu sucesso profissional, ele se casou e se divorciou mais de uma vez, uma delas com a filha de Elvis Presley. Ele mostrou seus filhos de uma varanda em um ato polêmico. Continuou gravando discos que não pararam de inovar e liderou listas e realizou turnês enormes compostas de cenas nunca vistas até aquele momento, utilizando produções e efeitos milionários. Construiu um império ao seu redor, um império ao qual batizou de Neverland. A história de Peter Pan emocionava tanto Michael Jackson que ele sonhava em ser uma criança eterna como o personagem. Por sua vez, ele expressava o desejo de estar rodeado de crianças, pois nelas via a representação mais pura do amor. Quando comprou um rancho localizado cerca de 13 quilômetros ao norte da cidade de Santa Inês, com uma área de 11 quilômetros quadrados, não foi surpresa que ele o batizou de Neverland. O cantor comprou-o no ano de 1987 do empresário William Bone por aproximadamente 18 milhões de dólares. O rancho de Jackson era usado como casa e como parque de diversões privado. As instalações foram inauguradas em 1989. Dentro de Neverland podiam ser encontradas, entre outras coisas, uma sala de cinema com aproximadamente 150 assentos, um zoológico e um parque temático com uma roda gigante, um carrossel, um longo ferroviário e uma montanha-russa. Todas essas instalações foram compradas por Michael Jackson para entreter as numerosas crianças com doenças que ele acolhia neste lugar. A mansão estava decorada de maneira muito vistosa, com antiguidades, porcelanas, brinquedos, lembranças e retratos do cantor vestido com seus trajes característicos. Muitos desses objetos seriam oferecidos em leilões anos depois, embora um acordo de última hora tenha impedido sua venda. Correu o boato de que o rancho era o lugar onde Michael Jackson possuía sua câmara de oxigênio, na qual dormia convencido de que isso prolongaria sua vida. Em 1991, o rancho acolheu a celebração do casamento da atriz Elizabeth Taylor, amiga íntima de Jackson com Larry Fortensky. O zoológico de Neverland contava com diversos animais exóticos, como o macaco Bubbles, famosa mascote de Jackson. Quando foi desmantelado, 2 leões deste zoológico foram acolhidos pela atriz Tippi Hedren em uma fazenda que ela fundou para animais anteriormente usados em filmagens de Hollywood. Nesse lugar, Michael foi visitado pelo seu grande amigo Macaulay Culkin, com quem havia estabelecido uma amizade depois que o jovem saltou para a fama por seu papel de Kevin em Esqueceram de Mim. Como ambos foram precoces em relação à fama, rapidamente formaram um vínculo empático muito forte. Embora Neverland tenha tido episódios de sérias dívidas e representado muitos problemas legais ao longo do tempo, Michael acabou se desencantando do lugar quando a polícia foi lá para fazer uma busca. A partir daquele instante, ele afirmaria que tudo mudou e que, de algum modo, a magia se perdeu. Nessa época, Michael também perdia muitos seguidores. Quando a polícia chegou ao seu lugar dos sonhos, estava procurando provas de pedofilia.
Em 2005, Jackson foi considerado inocente de abusar sexualmente de um menor de 13 anos. Mais de 10 anos antes, em 1993, ele havia sido investigado pelo mesmo crime e o caso foi resolvido com um acordo fora dos tribunais. Nos dois casos, as versões se contradisseram. Mesmo os acusadores acabaram recuando. Muitos afirmam que os advogados de Michael compraram o silêncio das famílias. Outros tantos sustentam que Michael sempre foi visto como um cheque em branco por inescrupulosos que quiseram denegrir o amor que o cantor professava pelos mais pequenos. Em 2019, um documentário da Home Box Office levantou novas acusações contra Jackson e abriu o debate sobre a permanência de seu legado musical frente ao fantasma dos abusos. Este documentário se chama Living Neverland. No filme de 4 horas, 2 homens descrevem detalhadamente as alegadas ações de Jackson contra eles quando crianças. Um deles é Wade Robson, que foi justamente uma das testemunhas-chave na defesa de Jackson no julgamento de 2005. O vídeo evidencia o que supostamente foi encontrado nas buscas no rancho Neverland naqueles anos de primeiras acusações. Abundam pornografia infantil, quartos secretos escuros e um arsenal de brinquedos destinados a seduzir crianças. A família Jackson até hoje nega tudo o que o documentário mostra. No dia 5 de março de 2009, Jackson anunciou em Londres This Is It, uma série de concertos na O2 Arena da capital britânica que começaria no dia 13 de julho. Essas foram suas últimas palavras em público. Jackson se comprometeu com 10 datas. 1 milhão de pessoas de todo o mundo se registraram para comprar ingressos nas primeiras 24 horas após o anúncio. No dia seguinte, a promotora dobrou a aposta e anunciou a notícia de que seriam realizados mais 40 shows. E vai ser o grande retorno de Michael Jackson. Segundo vários testemunhos, Jackson era viciado em analgésicos desde as queimaduras que sofreu filmando o comercial da Pepsi. As acusações de abuso sexual a menores que enfrentou o haviam afundado em um poço de vício e solidão cada vez mais profundo. Murray se tornou o médico particular de Jackson especificamente para a turnê como parte do contrato. No final de junho, ele estava administrando doses de Propofol ao cantor por 6 semanas para ajudá-lo a dormir. O Propofol é um medicamento potente que é usado para anestesia geral e deve ser administrado em um ambiente hospitalar. Não está claro em que momento a insônia crônica de Jackson o levou ao Propofol, mas Murray garantiu que não foi o primeiro a prescrevê-lo. No julgamento por homicídio culposo contra o médico, Kenny Ortega, diretor da turnê e colaborador de Jackson por anos, disse que em alguns momentos dos ensaios o viu perdido e incoerente. Ortega notou que ele não estava bem, mas disse que nunca o viu usar drogas. Em 24 de junho, na véspera de sua morte, Jackson chegou atrasado aos ensaios de This Is It no Staples Center de Los Angeles. Apesar de ter tomado Propofol para dormir por 50 dias seguidos, de acordo com as testemunhas, ele fez uma ótima apresentação. Daqueles ensaios surgiu um documentário intitulado This Is It, no qual ele é visto cantando e dançando aos 50 anos com uma vitalidade surpreendente. Jackson deixou o Staples Center perto da meia-noite, ele nunca mais voltaria a dançar. Naquela madrugada, o coquetel começou com 10 mg de Valium que ele tomou à 1h30. Mesmo após horas dançando, ele ainda tinha dificuldade para dormir. Às 2, Murray injetou-lhe outro ansiolítico em vão. Meia hora mais tarde, ele tentou com outros medicamentos. As doses continuaram aproximadamente a cada 40 minutos. Às 10 do dia 25, Jackson permanecia acordado. De acordo com Murray, desde o amanhecer o artista implorou para que ele administrasse Propofol. Ao que ele se recusava. Finalmente às 10h40, Murray injetou 25 mg de Propofol diluído em lidocaína por via intravenosa no braço. E com isso Jackson desmaiou e adormeceu. Mas desta vez, para sempre. No dia 28 de agosto de 2009, o juiz de instrução do condado de Los Angeles concluiu que sua morte foi um homicídio. Seu médico pessoal foi condenado por homicídio involuntário em 2011
e cumpriu uma pena de 2 anos de prisão. Após um verão de especulações, Joe Jackson finalmente anunciou que o corpo do cantor seria sepultado em um sarcófago no grande mausoléu do Holy Terrace no cemitério Forest Lawn, Glendale, em Holmby Hills, Hollywood, especificamente no Santuário da Ascensão. No dia 3 de setembro de 2009, uma cerimônia privada foi realizada diante do mausoléu. A família gravou o evento com um aparato profissional e as imagens acabaram vazando para a mídia. O sepulcro continua sem ter o nome gravado até hoje, supostamente para evitar vandalismo. Embora a localização do sarcófago seja publicamente conhecida, o acesso ao mausoléu está fechado ao público em geral. Michael Jackson é uma personalidade que marcou toda uma cultura e ao longo de sua vida ocupou as primeiras páginas por muitíssimas questões. Comprou, por exemplo, os direitos autorais das canções mais representativas dos Beatles, ganhando a inimizade de McCartney, e correu o rumor de que quis adquirir os restos do mítico Homem-Elefante. Esteve a ponto, após uma tentativa de negociação com Stan Lee, de comprar a Marvel para assim poder interpretar o Spider-Man. Realizou pinturas que foram vendidas por milhões, conviveu com os artistas mais influentes de sua época, soube encontrar a melhor maneira de se vender e nunca deixou a controvérsia de lado. Emprestou sua voz para um audiolivro de E.T., participou da trilha sonora do filme e alegou ter se apaixonado pelo animatrônico do extraterrestre mais famoso de toda uma geração. Forjou uma amizade com Spielberg, a qual depois colocou em sua lista negra ao descobrir que este não o convocaria para realizar sua versão da história de Peter Pan. Segundo uma lenda urbana, Michael teria lançado magia negra sobre o diretor para que a desgraça caísse sobre ele. Disse que Mr. T foi seu guarda-costas por um tempo, que no 11 de setembro de 2001 tinha uma reunião nas Torres Gêmeas, mas que ficou dormindo e se especula que sua colaboração com Freddie Mercury acabou quando Michael chegou ao estúdio com uma lhama que naquela época era seu animal de estimação. Muitos trabalhos póstumos de sua autoria foram editados e em 2010 ele foi proposto como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Seu polêmico rancho Neverland finalmente foi vendido a um custo muito baixo devido à nefasta reputação que caiu sobre ele, e as meias que ele usou pela primeira vez quando fez seu aclamado Moonwalk serão colocadas em leilão em breve. Obviamente, os rumores de uma morte falsa não demoraram a aparecer e ainda hoje há quem diga tê-lo visto passeando pela rua. O mesmo acontece com aqueles que afirmam que ele continua participando secretamente dos discos de seus irmãos. Quem sabe ele não esteja por aí se fazendo chamar de Leon Kompovsky, como o personagem dos Simpsons que ele interpretou em 1991 e que cantou parabéns para Lisa. Teorias conspiratórias também se espalharam online. Aparentemente, o bom Michael estava mais do que paranoico em seus últimos dias e em áudios de origem duvidosa que o tem como protagonista, ouve-se ele dizer que a qualquer momento vai aparecer morto envolvido em uma trama de mentiras como aconteceu com Elvis. Esta teoria se baseia no fato de que, como acontece com artistas de sua magnitude, Jackson havia passado a valer mais morto do que vivo. Também se falou da possibilidade de Bruno Mars ser seu filho e tantas outras. Michael Jackson deixou discos imortais, uma aparência para alguns monstruosa e para outros digna de ser copiada, um final inesperado, alguns passos de dança que até hoje despertam desafios e uma história cheia de claros e escuros. Seus seguidores mais fervorosos ainda esperam o dia em que o rei do pop saia de seu túmulo, e assim como em Thriller nos deleite com uma coreografia pós-morte. E até aqui o vídeo de hoje, a história de Michael Jackson, espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem seu like, se inscrevam se ainda não o fizeram e convido vocês a conferirem outros vídeos deste canal. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi O Dia Aqui.